Então, vamos para o nosso conteúdo. Vamos entender o que você precisa saber sobre inflamação, para você saber como é importante você entender esses processos metabólicos para você ter saúde. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Toda a inflamação, sem exceção, ela vem em decorrência de uma resposta imunológica. Você sabia disso? Por isso que é tão importante saber sobre imunologia. E antes disso, saber o quê? Saber sobre imunologia, mas também, principalmente, saber o quê? Saber exatamente como é que eu modulo essa fisiologia. Como é que eu modulo essa fisiologia? Muito bem. Então, a gente tem essa modulação fisiológica fundamental, ela é fundamental. Bom, como é que eu tenho esse sistema imune? Primeira coisa, todo o sistema imune, ele é um componente, um conteúdo de células. Ele é composto de várias células. Essas células têm nomes. Essas células têm nomes que muitos de vocês conhecem. Monócito, macrófago, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, já falei, são células do sistema imune. Aquelas células, aquele exame de hemograma que vocês fazem, não tem as células vermelhas para saber se você está com anemia, né? Hemoglobina, hematócrito, não é isso? RDW, tudo isso das células vermelhas, e tem a parte das células brancas. A parte das células brancas são muito importantes. Por quê? Porque elas compõem o sistema imune inato. Por que inato? Porque a gente nasce com essas células, para desenvolver essas células são desenvolvidas na nossa medula, e essas células, elas são a primeira barreira de defesa que nós temos. É por meio dessas células que eu vou conseguir trazer a resposta imunológica chamada imediata. O que é a resposta imunológica chamada imediata? É a resposta que quando chega um vírus, uma bactéria, um fungo, um verme, esse sistema inato, ele está lá presente imediatamente. Imediatamente. Ele está lá à espreita, esperando o antígeno chegar para matar o antígeno. Então, ele é fundamental, esse sistema. Só que tem um detalhe. Toda vez que entra um agressor, a gente chama de antígeno, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, um verme e muitas outras coisas que eu vou falar para vocês hoje, o que acontece? O sistema imune, ele tem como principal objetivo matar, destruir esse agressor, que a gente chama de anticorpo, tá? Desculpa, que a gente chama de antígeno, anticorpo, que a gente chama de antígeno. Então, antígeno, prestem atenção, antígeno nada mais é que um componente, né, uma estrutura física, viva ou não, que o sistema imune entende como um agressor. Tá claro? Então, antígeno é todo e qualquer componente químico, vivo ou não, que o sistema imune entende como um agressor. Então, se o sistema imune entendeu esse componente químico, vivo ou não, como um agressor, o que o sistema imune vai fazer? Vai matar, dilacerar, ele vai destruir esse sistema. Acontece que aí começa a história boa. Acontece que o sistema imune, para proteger a gente e para libertar a gente, né, deste antígeno, deste agressor, ele libera algo chamado citocinas inflamatórias. E que hoje essas citocinas estão muito conhecidas por conta do Covid, que é a tal da cascata de citocinas, a chuva de citocinas, a enxurrada de citocinas inflamatórias que o Covid faz.
Na verdade, quem está fazendo essa enxurrada de citocina é o sistema imune para defender contra o Covid. Então, o Covid, o que ele é? Ele é um vírus. Só que o sistema imune, ele não mata só vírus. Ele mata bactérias, ele mata fungos, ele mata vermes e ele mata componentes químicos, especialmente os componentes químicos alimentares. Eu vou falar daqui a pouco quais são. E aí, o que você precisa saber? Que esse sistema imune, quando ele libera essas citocinas, qual é o objetivo? Chamar mais sistema imune para matar aquele antígeno em questão. Quanto mais antígeno, mais citocina. Quanto mais antígeno, mais citocina. Quanto mais antígeno, mais citocina. Porque se as citocinas estão sendo liberadas, inflamatórias, é porque o sistema imune precisa de ajuda. Ele precisa fazer mais sistema imune para dar conta daquela quantidade de antígeno. Por isso que o tratamento precoce é tão importante. De qualquer doença, não só do Covid, de qualquer gripe, de qualquer vírus, de qualquer doença. Por quê? Porque no início você tem pouco vírus. Mas depois de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, você está assim de vírus. E aí o sistema imune, nesses 10 dias, não conseguiu combater. Está faltando alguma coisa aí para combater. E nisso, o sistema imune tentando matar, ele não é preguiçoso, não. Ele não fica sem fazer nada. Ele tenta, ele vai matando, uma vez mais, vai matando uma vez mais, vai matando uma vez mais, porque o vírus se multiplica muito rápido. Mas isso é só com vírus? Isso é só com Covid? Não, gente. Isso é para qualquer antígeno. Lembra que eu falei? Bactéria, vírus, fungos e vermes. E além desses 4, a gente também tem alimentos, componentes químicos alimentares, que também, da mesma forma, vão liberar citocinas inflamatórias. Elas são sempre as mesmas. Elas têm nome, elas têm identidade, RG, CPF, eu costumo dizer. Elas têm nome, tá? E elas existem dentro da gente o tempo todo para poder fomentar, organizar. Elas são organizadoras. Sabe aquela pessoa que organiza a festa? Como é que chama isso aí? Quem organiza a festa? É a mesma coisa. Ela está organizando lá as coisas. Ela sobe aqui, madrinha vai para lá, noiva vai para cá, a noiva chegou, coloca a música, a dança, lá. O bolo chegou, não chegou, lá. A luz, o som, não é isso? A mesma coisa são as citocinas inflamatórias. Elas vão fazer um corpo liberar cada vez mais. Por quê? Porque é o sistema imune que está comandando este processo. Então, quanto mais o sistema imune trabalha, mais ele libera citocina. Agora, quando você não tem um sistema imune competente, está faltando componentes químicos importantes, suplementos importantes, para esse sistema imune poder funcionar, como, por exemplo, vitamina D, zinco, magnésio, proteínas. Isso é fundamental para o sistema imune poder funcionar. Então, se você não tem isso, você vai ter um sistema imune deficiente. E aí o antígeno, seja qual for, dependendo da quantidade, vai ganhar parada. Por que ele ganha? Porque ele fica dentro de você e, além disso, o tempo todo instigando o coitado do sistema imune para produzir mais citocinas. Porque o sistema imune, ele nunca vai parar. Ele está lá tentando. Ele não para de produzir. Ele vai tentar. E ele não para nunca. Essa que é a questão. Ele só para quando? Quando ele faz algo chamado resolução da inflamação. O que é a resolução da inflamação? Quando a inflamação está resolvida, o caso está encerrado, não tem mais antígeno, está tudo certinho, está tudo limpo, terreno vazio, limpo, acabou. Sabe batalha, guerra? Quando é que a batalha acaba, gente? A batalha só acaba quando você
acaba com os soldados do outro lado. Quando você ou acaba matando ou acaba prendendo. Isso é resolução. Então, enquanto você, preste atenção, enquanto você estiver, tá, fazendo, colocando para dentro de você antígenos, você sempre vai ter um sistema imune acionado e, pior, liberando citocinas inflamatórias, porque isso é fisiologia, é assim que funciona, você querendo ou não.